E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos circuitos magnéticos. Sabe aquela força invisível que está por trás de quase tudo no nosso dia a dia, desde motores até transformadores? Vamos descobrir direitinho como essa tecnologia incrível funciona. Então, para começar, vamos pensar um pouco. O que será que motores, transformadores e até alto-falantes têm em comum? Parecem coisas bem diferentes, né? Mas a resposta para isso tá, tipo, no coração da tecnologia moderna. É um princípio fundamental da engenharia que conecta todos eles. E a resposta é essa aí, ó. Todos eles dependem de um caminho invisível para uma força que também é invisível. Basicamente, todos eles usam o que a gente chama de circuito magnético. Pensa nisso como um caminho, uma estrada, feita sob medida para guiar o magnetismo, que é uma força que a gente não vê, mas que é, nossa, imensamente poderosa. A grande questão é, como que a gente consegue controlar essa força? Para a gente conseguir entender o magnetismo, o melhor caminho é começar por algo que a gente já conhece bem: o bom e velho circuito elétrico. Ele vai ser tipo o nosso mapa nessa jornada. Ok, vamos lá. No circuito elétrico, a gente tem basicamente três personagens principais, né? Primeiro, a tensão, que é tipo o empurrão que move os elétrons, sabe? Imagina a pressão da água num cano. Depois vem a corrente, que é o fluxo mesmo, os elétrons se movendo. E por fim, a resistência, que é o que atrapalha essa passagem, como se o cano ficasse mais estreito em algum ponto. E a regra de ouro que conecta esses três é a famosa lei de Ohm. V igual a R vezes I. Ou seja, a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. Simples assim. Essa é a base de tudo na eletricidade. E agora que vem a parte mais legal. Acontece que o circuito elétrico tem um gêmeo escondido lá no mundo do magnetismo. E o mais doido é que ele funciona de um jeito surpreendentemente parecido. Pensa só por um segundo. E se o magnetismo também tivesse a sua própria versão de um circuito, com seu próprio empurrão, seu próprio fluxo e sua própria oposição? Pois é exatamente, mas exatamente assim que os circuitos magnéticos funcionam. Então, vamos começar a comparar os dois lado a lado. Um circuito elétrico, a gente sabe, serve para guiar os elétrons, certo? Bom, o circuito magnético tem uma função análoga. Ele foi feito para guiar o fluxo das linhas de campo magnético. Vamos falar do empurrão. No lado elétrico, a gente tem a tensão, o V, que empurra os elétrons. No lado magnético, a gente tem a força magnetomotriz, ou FMM. Ela é a responsável por empurrar o magnetismo. É como se fosse a nossa pressão magnética. E o fluxo? Bom, a corrente elétrica, o I, é o fluxo de elétrons. O equivalente magnético dela é o fluxo magnético. A gente representa ele com aquela letra grega φ. Φ. Ele nada mais é do que a quantidade de linhas de campo magnético passando ali pelo circuito. E para fechar a nossa analogia, falta a oposição. Na eletricidade é a resistência, o R. No magnetismo, o nome é parecido, é relutância, também R. Ela mede basicamente o quanto um material dificulta a passagem do fluxo magnético. Pronto, a analogia está completa. Beleza, agora que a gente já entendeu essa comparação, essa analogia, vamos olhar um pouquinho mais de perto para cada um desses termos magnéticos novos. Então, a tal da força magnetomotriz, como ela é criada? É bem simples, na verdade. A gente pega um fio, faz uma bobina com o número N de voltas ou espiras e passa uma corrente I por ela. A fórmula é F igual a N vezes I. Ou seja, quanto mais voltas na bobina ou quanto mais corrente, maior vai ser essa força magnética. E o fluxo magnético, o φ, ele é a quantidade total de magnetismo que está de fato circulando ali no nosso circuito. É só pensar nele como o volume de linhas de campo magnético que a gente está conseguindo direcionar. A unidade dele é o Weber. Já a relutância, a oposição, depende de algumas coisas do material, do comprimento dele, que é o L, da área A e de uma propriedade chamada permeabilidade magnética, o μ. Para entender fácil, materiais como o ferro têm uma permeabilidade altíssima. Isso significa que a relutância deles é baixa, por isso que eles são condutores magnéticos excelentes. Certo, agora que a gente juntou todas as peças do quebra-cabeça, vamos ver o grande final. Como essa simples comparação vira uma ferramenta superpoderosa na mão de engenheiros. Vamos lembrar de novo da lei de Ohm. V igual a R vezes I. Tensão é resistência vezes corrente. Guarda bem essa estrutura, essa carinha da fórmula. E agora, olha só que incrível! Essa é a lei de Hopkinson para circuitos magnéticos. A estrutura é idêntica,
Força magnetomotriz é igual a relutância vezes o fluxo magnético. É, literalmente, a lei de Ohm do magnetismo. É sensacional. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Dá uma olhada. Para cada conceito que a gente tem no mundo elétrico, existe um correspondente certinho no mundo magnético. E ter essa clareza, nossa, é uma mão na roda na hora de projetar e analisar qualquer dispositivo que use magnetismo. E o ponto principal é justamente esse. Essa lei de Ohm magnética não é só uma curiosidade teórica, sabe? Não mesmo. Ela é a ferramenta fundamental, a chave que os engenheiros usam todos os dias para projetar os motores que movem as indústrias, os transformadores que levam energia para as nossas casas, tudo isso. No fim das contas, é isso que importa. Ao entender o circuito, a gente aprende a controlar o invisível. Olha que poderoso. A gente pega uma ideia que já era familiar, o circuito elétrico, e aplica num campo totalmente invisível, que é o magnetismo. E com isso, a gente ganha o poder de dominar essa força e criar tecnologias simplesmente fantásticas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente já consegue construir essas estradas para guiar o magnetismo, do mesmo jeito que a gente faz com a eletricidade, o que mais a gente pode controlar com esses circuitos invisíveis? Que outras tecnologias a gente pode criar? Aonde essa capacidade de dominar forças invisíveis pode nos levar? Uma coisa é certa: o futuro da tecnologia magnética está só começando.